Bem, pessoal, falar de remédio para dormir que pode matar, né? E mata milhares de pessoas todos os anos. Eu vou explicar direitinho para vocês por quê, né? O que que acontece? A insônia, o problema para dormir, é algo muito comum. E o sono está muito relacionado à sensação de bem-estar. Tudo que nós seres humanos temos prazer em fazer, a gente tem que ficar atento com o vício que pode ter nisso, né? A comida é assim, a gente fala aqui muitas vezes no canal, o risco, né, da obesidade, uma série de coisas, tudo isso é relacionado ao prazer da comida, né? Se não tivesse prazer na comida, provavelmente a gente não ia ter tanta gente obesa, diabetes, hipertensa, né? A outra coisa que a gente fala aqui também muito no canal, antes de eu falar do remédio para dormir, só para você entender a lógica, né, é também a questão dos remédios que muitas vezes dão sensação de bem-estar, como remédio para dor. Fiz aqui que o remédio para dor, né, os opioides matam, né? Milhares de pessoas, os Estados Unidos comunica, né, que 70 mil pessoas por ano morrem por causa dessa relação, dessa dependência. E dormir não é diferente. Dormir dá uma sensação de bem-estar, é excelente dormir, é bom dormir, a gente sabe disso, né? Imagine você, se você também não tem problema para dormir, mas está aqui preocupado por causa de alguém que você convive, né? Você não conseguisse dormir. Quando você não dorme, você fica mais nervoso, seu reflexo fica pior, sua sensação de bem-estar fica pior. Então tem uma série de coisas. E aí chega o problema, e vocês vão entender por que o remédio para dormir pode matar, né? Porque quando você tem esse problema, você tem toda essa sensação de bem-estar, de repente você descobre, você encontra, um médico prescreve para você uma medicação que vai tirar toda essa sua sensação, porque esse remédio vai te ajudar a dormir. Então os remédios de dormir, eles são revolução da medicina, eles são maravilhosos, eles são fantásticos, eles funcionam muito bem. Não há problema nenhum neles. A grande questão é o que ele causa no nosso corpo e como a gente vai reagir frente a isso, né? Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, não é para vocês assustarem, né? Eu tento responder aqui os comentários, e a maioria das pessoas que fazem comentários são pessoas que são muito preocupadas e passam um problema com isso e estão preocupados, né? Com isso. Por isso que às vezes as perguntas são desse jeito, né? Ah, pode matar, não pode matar, qual o risco, vicia, remédio para dormir, é o que vocês mais perguntam sobre isso, né? Então, qual o risco? Você pode morrer por causa do uso crônico de remédio para dormir? Pode, eu vou explicar um pouquinho para vocês a lógica de cada um desses, né? Quando o médico está te acompanhando e vê que você tem insônia, ele te prescreve, ele te passa um remédio. Muitos desses são remédios faixa preta, remédio que precisa de receita azul, né? E que eu mesmo, como neurocirurgião, passo, vários pacientes meus tomam. Então ninguém está condenando usar essa medicação, né? O que você tem que entender é, normalmente, há uma parcela das pessoas, isso não é a maioria, são coisas que acontecem no cérebro de cada um, que podem ter uma dependência dessa medicação, e essa dependência pode ser séria ao ponto da pessoa começar a tomar aquele remédio até causar um prejuízo grande para ele. E como o remédio para dormir pode te matar, pode causar alguma coisa séria para você? Em duas coisas. Número um, como toda medicação, ela é metabolizada pelo fígado, então tem que ficar atento, né? O uso de dose muito elevado, uso crônico, né? Eu costumo dar o exemplo paciente que é igual o álcool. Álcool no sentido do metabolismo do fígado, a sensação de bem-estar que o álcool dá. Então existem pessoas que criam dependência dessa medicação, ela tem um risco de fazer isso, e começam a tomar doses cada vez mais altas. Às vezes a gente médico, quando conversa, e pergunta quanto você toma, a pessoa diz 5, 6 remédios, uns benzodiazepínicos. Eu falo, como assim? O corpo dela foi acostumando, ela não começou da noite para o dia. Se eu tomasse uma dose dessa, eu provavelmente morreria, porque são doses muito altas, né? Você rebaixa muito o nível de consciência, tem risco de broncoaspirar, né? Não respirar direito, até ter apneia e morrer. Mas essas pessoas, às vezes, elas vão tomando as doses, vão aumentando aos poucos, e o corpo começa a metabolizar essa medicação e começa a se acostumar com ela. A mesma coisa do fígado. A pessoa vai tomando o uso crônico daquela medicação, vai aumentando a dose e também isso é metabolizado pelo fígado. Então você tem que entender o seguinte, remédio para dormir, usar eles, é o que mais vocês perguntam aqui, por quê? Porque é um dos remédios mais prescritos e também remédio mais vendido. Só que ele tem um gap de problema muito grande, é que o uso errado dele. Então não é incomum, todo mundo que tem família e tal já viu isso, ah, fulano tá mal, ele tá passando por um estresse, a tia tal tem um diazepam, vai dar para ele, dá para a pessoa dorme e relaxa e no outro dia tá bem. E só que o que que acontece? Essa pessoa, essa tia que está dando o diazepam para todo mundo na família, ela não entende de farmacodinâmica, ela não entende de farmacocinética, ela não entende como aquele remédio funciona no seu corpo, ela só sabe que ela toma e dorme. E ela acha que todo mundo às vezes funciona semelhante. Júlio, isso pode matar? É muito raro. A dose habitual que as pessoas tomam, mas tem dois problemas. Número um, não tem nenhum profissional de saúde acompanhando a tia que está te dando esse remédio. Ah, é raríssimo de acontecer reação? Claro que é raríssimo. Você tomando um comprimido uma vez, então é muito raro. Mas você tem um fator de dependência, você não sabe aquela pessoa que você está dando, se aquilo vai dar uma sensação tão de bem-estar dela, que ela vai ficar dependente. Tem pessoas que ficam dependentes muito rápido de droga, ou de bebida, ou de qualquer coisa, né?
Número dois, existem variações de pessoas para pessoa, o peso, se a pessoa toma algum outro remédio, se a pessoa tem algum problema de saúde, se o fígado dela... Então é muita coisa. A gente médico que lida isso no dia a dia, que prescreve, acontece com a gente. Às vezes tem paciente que eu prescrevo a medicação, depois volta, eu tomei aquele remédio, eu fiquei dormindo mais de 8 horas. Foi um sono muito forte, direto, mais do que eu costumo dormir. Então, assim, você mesmo médico, você dá a medicação, você tem o feedback do paciente. Imagine a sua tia, o seu parente está dando comprimido, né? Vira e mexe, você vê na televisão. Muitas vezes as coisas não vazam, né? Ah, não, a criança e tal. Mães às vezes dão esses remédios da cabeça delas, da dose que elas imaginam que é para as crianças, né? É um erro gravíssimo, né? Não estou dizendo que essa mãe tinha intenção de matar o filho dela, mas muitas vezes ela não sabia, ela não tinha conhecimento técnico para isso. Por isso que remédio para dormir é sim uma das principais causas de morte de pessoas, né? Todos os anos, os Estados Unidos eles documentam muito bem, são milhares de pessoas que têm efeito colateral desse remédio e tomam. Grande maioria dessas pessoas por uso indevido, por uso inapropriado, por uso prescrito por alguém que não entende. Quando sua tia te dá, ela está prescrevendo para você, né? Ela não é médica, não pode prescrever, mas ela está fazendo um exercício legal porque pode causar o dano a alguém que você ama, que você conhece. Tem que procurar ajuda, tem que ficar acompanhamento. Isso não é brincadeira, isso não é exagero de médico. Ah, tá, o médico gosta de dizer que tudo pode causar mal. Não, você está usando um tipo de droga. Eu acho que a sua saúde é a sua responsabilidade. O que você come, que você se alimenta, se você exercita, não é uma responsabilidade sua. Ninguém tem que se meter, você se informa e escolhe como você quer fazer. Mas a partir do momento que você usa a medicação, você passa para alguém, ainda mais um remédio controlado, o risco é muito grande para você e para a pessoa. Espero que tenha